Apocalipse, capítulo 20. A leitura da palavra vai ser do verso 1 ao verso 6 do capítulo 20. Espero todos acharem, que a gente possa ler a palavra de Deus. Amém? Ouça com atenção, com fé, com reverência, a leitura desta que é a palavra de Deus. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que se terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles que haviam sido dadas autoridades para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, não tinham recebido a marca na testa e nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não voltou a viver, até se completarem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Vamos orar mais uma vez. Senhor bendito e santo, nós estamos diante da Tua Palavra, acabamos de ler a Tua Palavra e pedimos, Deus, para que nos próximos minutos a nossa atenção seja voltada à Tua Palavra. Que nós possamos receber a Tua Palavra com fé. Que nós possamos sentar aos pés da Tua Palavra com um santo apetite a fim de ouvir a Tua voz. Nos abençoe, Deus, venha até nós, nos dê vida por meio da Tua Palavra, nos dê entendimento acerca da Tua Palavra, nos dê maravilhamento com a Tua Palavra. Nós agradecemos pela Tua bondade infinita, pedimos o Teu auxílio, oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, o título da nossa mensagem hoje é A Vida e o Reino para os Fiéis até a Morte. A vida e o reino para aqueles que são fiéis até a morte. Se na semana passada nós consideramos o verso 1 ao verso 3, onde nós vimos a prisão milenar do dragão. O dragão foi preso durante 1000 anos. Nós entendemos então o que significa esse prender o dragão, quando o dragão foi preso e qual é esse período de 1000 anos. Se nós vimos na semana passada a prisão milenar do dragão, nessa semana nós vamos ver o reinado milenar da igreja. Enquanto o dragão está preso, a igreja reina. E o que significa isso? Nós vimos na semana passada que o dragão foi preso na primeira vinda de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, por meio da sua morte, ele prende o dragão, ele amarra o valente, ou seja, Satanás quer nos destruir. Mas ele está como impedido. Ele está amarrado. Jesus amarrou o valente. E uma vez que Jesus amarrou o valente, ele perdeu e ele despojou Satanás. Ele tirou de Satanás o poder que ele tinha para nos acusar, o poder que ele tinha para nos destruir, porque ele tinha uma prerrogativa jurídica. Ele poderia nos acusar diante de Deus, porque Deus disse que o dia que o homem comer, ele deveria morrer. É como se Satanás dissesse: Deus, o Senhor deve matar esse povo. Esse povo deve ser destruído por conta do pecado deles. Eles pecaram, a tua lei diz que o salário do pecado é morte, você não deve entregar para eles misericórdia. Você deve entregar para eles juízo. Então ele tinha uma arma, ele tinha como nos acusar. Mas o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Cristo se une com o seu povo e morre pelo seu povo. Ele morre e vence a morte. E onde está a morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu arguilhão? Aquilo que poderia ferir
Não há mais como nos ferir, porque Cristo é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Nós temos vitória por meio de Cristo Jesus. Uma vez que Satanás está amarrado, nós podemos saquear o inferno. Nós metemos o pé na porta do inferno, nós pregamos o evangelho e as pessoas se convertem. As pessoas são transformadas por meio do poder do evangelho. Você acha que Satanás gosta disso? Você acha que ele deseja isso? Não! Mas ele não pode impedir que essas coisas aconteçam. Ele não pode impedir o avanço da igreja. E você tem ali uma pequena igreja, homens pequenos, simples, e esses homens invadem todo o império pregando o evangelho. E a mensagem de Cristo não pode ser sufocada. Satanás tenta sufocar, mas ele não pode sufocar, porque ele está amarrado. E nós então saqueamos o inferno. É isso que nós vimos no primeiro período. E vimos também que esse período de 1000 anos, ele compreende não 1000 anos literais. Nós estamos lidando com Apocalipse. Apocalipse trata os números de forma simbólica. E 1000 anos significa um grande período de tempo. Esse período compreende a primeira vinda de Cristo, quando ele amarra Satanás, até a segunda vinda de Cristo, onde ele virá com poder e grande glória para destruir de fato o inimigo. Nós estamos, é como se fosse entre o dia D e o dia V da Segunda Guerra Mundial. O dia D é quando os aliados invadem a Normandia e ali eles já ganharam a guerra. Eles destruíram toda a força de resistência de Hitler. Só faltava um tempo até que eles chegassem na Alemanha, então finalizasse de fato a guerra. Ali a guerra já está ganha. É exatamente isso que acontece conosco. Nós batalhamos uma guerra, mas Cristo já venceu essa guerra por nós. Ele já amarrou o valente, ele já triunfou na cruz, nós já vencemos em Cristo, nós continuamos batalhando, procurando ser fiéis ao Senhor, anunciando o Evangelho, mas na certeza de que o Evangelho vai triunfar e que Cristo vai cumprir o seu propósito, porque não há mais como Satanás impedir essas coisas. Meus irmãos, se o tema de hoje é a vida e o reino para os fiéis até a morte, nós vamos ver que essa vitória é por vezes estranha. Porque às vezes a gente não consegue enxergar as coisas como elas são. E às vezes nós olhamos para uma situação e nós dizemos, não, isso não pode ser uma vitória, mas é uma vitória. Às vezes nossos olhos estão um pouco embaçados e quando a gente olha para a realidade, a gente vê, essa é a realidade, isso é uma derrota. Mas na verdade, a derrota é uma vitória. E a vitória, às vezes, você ter o que você quer, é uma derrota. Você se entrega a si mesmo, é uma derrota. Porque quando eu estou falando que Satanás está amarrado, eu estou falando que a igreja triunfa, você pode estar se perguntando, não, eu acho que está um pouco estranho. Porque esse mundo é um mundo mau. Porque você tem aí Babilônia, você tem estupros, maldades, injustiças nesse mundo. Você tem todo tipo de maldade. Por exemplo, cristãos, esses que você está dizendo que está triunfando, são mortos. E como você pode dizer que isso é uma vitória? Meus irmãos, é exatamente isso que essa mensagem está dizendo para a gente. Se nós compreendermos Apocalipse capítulo 20, à luz de todo o livro de Apocalipse, nós vamos ver como que de forma magistral João vai fechando o seu livro. Como ele vai encerrando o livro, dizendo para aqueles que estavam sofrendo perseguição da Babilônia, que na verdade eles, que foram decapitados, mortos, destruídos, na verdade eles ganham vida. E eles têm vida de tal forma que a segunda morte não tem poder sobre eles. Mas aqueles que são poderosos desse mundo, que acham que têm vida, eles são destruídos e a segunda morte tem poder sobre eles. E a gente vai entender isso. E aí, eu mandei para vocês um vídeo do John Piper. Vamos lá. Quem viu o vídeo do John Piper vai ser um dos critérios. Vai ganhar um presente hoje aqui. Ó. Hoje tem dois presentes pelo menos para dar. Alguém viu o vídeo do John Piper dessa vez? Não estou falando, eu mandei no grupo. Alguém viu? Seus infelizes. Eu sabia que vocês não iriam ver. Então nós vamos ter que dar para os visitantes, porque eles não tinham oportunidade de ver. Quem viu? Você viu? Ah, então ela vai ganhar. É porque ela não tinha como ver. Né? Todos vocês tinham direito de ver e vocês não viram. Ou seja, um presente é da nossa amiga Chay. Ela ganhou um livro. Agora a gente vai pensar no outro. Ou seja, vocês já perderam. Mas vamos lá. No livro, esse livro aqui do Piper, Não Jogue Sua Vida Fora, Não Desperdice a Sua Vida, é um vídeo que ele trata exatamente um pouquinho do que está na introdução aqui da Ordem de Culto. Ele conta a história de Ruby Ellison e Laura Edwards.
Ele diz, em abril de 2000, Ruby Ellison e Laura Edwards são mortas na República dos Camarões. Ruby tinha mais de 80 anos, solteira durante toda a vida. Ela viveu por uma só coisa excelente, tornar Jesus Cristo conhecido entre os não alcançados e os pobres e os doentes. Laura era viúva, médica, já perto dos 80, e ministrava ao lado de Ruby nos Camarões. Os freios falharam, o carro saiu da estrada, caiu no despenhadeiro e ambas morreram instantaneamente. E eu perguntei à minha congregação, isso foi uma tragédia? Isso foi uma tragédia? Fevereiro, mais precisamente 9 de fevereiro de 1558. João Calvino envia alguns missionários huguenotes, calvinistas franceses, para o Brasil. E eles são martirizados, mortos pela sua fé. A nossa nação teve 1558 regada pelo sangue de mártires cristãos. E eu pergunto para vocês, isso é uma tragédia? Isso não é uma tragédia. Vocês sabem o que é uma tragédia? O John Piper vai trabalhar exatamente isso. Você sabe, uma tragédia é uma vida inteira entregue a causas fúteis. Uma tragédia é você entregar sua vida a um falso Deus. Porque no fim das contas, o falso Deus não pode te salvar. Isso é uma tragédia. Uma tragédia, a tragédia é o sonho americano. O sonho de você se aposentar mais cedo, de você viver uma vida tranquila, centrada em si mesmo. Isso é uma tragédia. Você morrer, você colecionar conchas, como diz o John Piper, horas e anos antes de você se encontrar com o Senhor do Universo. Isso é uma tragédia. Meu irmão, uma vida entregue a Cristo não é uma tragédia. Uma vida martirizada por Cristo não é uma tragédia. Alguém que dá a sua vida por Cristo, isso não é uma tragédia. A tragédia é viver como Babilônia. A tragédia é viver como Império Romano. A tragédia é viver para si. E é exatamente isso que o nosso texto coloca diante de nós. O nosso texto coloca a real situação do que é uma tragédia. Uma tragédia não é ser martirizado. Uma tragédia não é ser decapitado por Cristo. Como, pelo menos em média, 13 cristãos por dia são martirizados. Uma tragédia é viver uma vida anestesiada, centrada em si mesmo. Uma vida entregue a falsos deuses que não podem salvar e não podem satisfazer. Isso é uma tragédia. E, meus irmãos, o nosso texto trata exatamente sobre isso, trazendo uma visão correta sobre o que é uma tragédia. Nosso texto é dividido em 3 partes. A primeira parte, no verso 4, a segunda no verso 5 e a terceira no verso 6. Muito simples o nosso texto hoje. O verso 4, o título, está aí na página 3, é As Almas dos Santos Reinando com Cristo. É isso que a gente vai ver. A segunda parte, baseada no verso 5, a gente vai entender o que são as 2 ressurreições. Eles dizem que isso é o tendão de Aquiles do amilenismo. Vocês estão ouvindo pregações acerca de Apocalipse desde março. Eu acho que eu não disse sobre sistemas teológicos, sobre amilenismo, mas eu vou precisar de dizer um pouquinho hoje sobre isso, para que vocês entendam a beleza da interpretação desse texto, que eles dizem que é um pouco problemática para aqueles que entendem o Apocalipse como nós entendemos. Uma visão recapitulativa, os 1000 anos como não sendo literais, mas sendo um grande intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A gente vai entender o que é as 2 ressurreições e, por último, na página 6 da ordem de culto, baseado no versículo 6, felizes, santos, vivos e sacerdotes. Os mártires. Aqueles que entregaram, eles são felizes, santos, vivos e sacerdotes. Primeiro, meus irmãos, o verso 4. Eu peço para que você olhe para a sua Bíblia, para que a gente possa compreender o que diz a Sagrada Escritura. O verso 4 diz o seguinte: vi tronos em que se assentavam aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, nem tinham recebido a marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Se nós temos na semana passada o dragão preso por 1000 anos, nós temos agora a descrição de um povo que reina com Cristo durante 1000 anos. E quem é esse povo que reina? João olha
e ele vê um trono. E junto e assentado no trono, a alma, presta atenção, a alma daqueles que foram decapitados pelo testemunho que deram. Eles não adoraram a besta, eles não adoraram o falso profeta, eles não seguiram o diabo, Satanás. Eles se manteram fiéis a Cristo Jesus, mesmo diante da morte. E por conta do testemunho deles, eles morreram. Eles não amaram a Babilônia, eles amaram a Cristo. E por amarem a Cristo, eles morreram. E o que acontece com eles? Eles foram ressuscitados e viveram com Cristo durante 1000 anos. A primeira pergunta é, onde que estão os tronos? Porque você tem algumas visões escatológicas que dizem que o trono está aqui, nesse mundo. O trono desses santos está aqui. Então, durante 1000 anos, quando Cristo voltar, ele vai estabelecer o seu reino, e aí as pessoas vão viver aqui durante 1000 anos com o trono terrestre, e aí depois de 1000 anos, Jesus meio que volta uma segunda vez e julga as pessoas, e vai ter pessoas ressuscitadas junto com pessoas não ressuscitadas, uma bagunça total. E o texto é muito claro e muito simples, quando a gente consegue entender o todo. A primeira coisa, meus irmãos, onde que estão os tronos? Acompanhe comigo a leitura de um comentário que está na página 3 da Ordem de Culto. De acordo com a visão pré-milenista, essa visão que eu acabei de dizer, esses tronos estão na terra, já que os 1000 anos compreendem cristãos fiéis reinando com Cristo na terra. Então, os cristãos fiéis vão reinar com Jesus na terra. Essa afirmação é problemática, uma vez que das 47 vezes que a palavra trono é usada em Apocalipse, os tronos estão quase sempre no céu. As únicas exceções são 3 ocasiões onde que o trono de Satanás ou da besta é mencionado na terra. Então, o que acontece? Das 47 vezes que a palavra trono é mencionada, todas elas estão no céu, exceto 3 vezes. 2 vezes quando fala do trono de Satanás. Então, na terra, meus irmãos, onde que está o trono? Que trono que a gente tem nessa terra, nesse mundo? Nós temos o trono de Satanás. 2 vezes é dito isso. E uma outra vez o trono de Deus, mas quando todas as coisas estão consumadas. Então, das 47 vezes, 44 vezes, trono está localizado no céu. Ali que está o trono. 2 vezes o trono, a palavra trono aparece, mas não se refere ao trono de Deus, se refere ao trono de Satanás, ou seja, o mundo jaz do maligno. Satanás coordena e governa este mundo mal. E uma única vez, no final e na consumação de todas as coisas, quando de fato, aí, quando tudo for consumado, o trono de Deus vai estar estabelecido aqui. Então, olha só, das 47 vezes que a palavra trono é usada em Apocalipse, os tronos estão quase sempre no céu. As únicas exceções são 3 ocasiões em que o trono de Satanás ou da besta é mencionado na terra e as referências ao trono de Deus depois que ele desceu para reinar no novo céu e na nova terra. Além disso, o versículo 5 contrasta essas almas com o restante dos mortos, deixando claro que João está vendo uma visão dos santos na glória, aqueles crentes que morreram e foram trazidos à presença de Cristo no céu. O milênio, o número 1000, simbolizando uma duração longa e perfeita de tempo, começou com a ascensão de Cristo ao seu trono, e continuará e concluirá com o seu retorno para inaugurar novo céu e nova terra. Durante essa presente era milenar, Cristo está reinando no céu, e visto que as almas estão reinando com ele, a localização só pode ser o céu. Em Apocalipse 20, 4 e 6, descreve o que é conhecido como estado intermediário, o estado das almas dos crentes após a morte e antes do retorno de Cristo e a ressurreição do corpo. Então, a primeira coisa que João vê, ele diz que ele vê tronos nos céus. E onde que estão esses tronos? Cristo, uma vez que ele morreu, ressuscitou, ele ascende aos céus e ele está entronizado. Não foi isso que nós vimos no capítulo 4 de Apocalipse? Cristo está entronizado, ele está no seu trono. E aqueles que morreram em Cristo, eles já estão em tronos junto com Jesus, reinando junto com Jesus. A próxima parte, que está aí na página 4, vai ajudar a gente a entender melhor essas questões. Porque vai falar sobre o reino milenar da igreja. Se nós podemos entender que trono, sempre que é mencionado, se refere ao trono no céu, quem que está sentado nesse trono? E aí, essa parte está dividida em 3 partes. A primeira, a mensagem de conforto aos mártires do primeiro século. A segunda parte, esse conforto não é apenas para aqueles que foram decapitados. E a terceira parte, os cristãos já reinam com Cristo. E a gente vai ver isso.
Primeiro, meus irmãos, o que acontece? O que nós temos em Apocalipse? E agora é preciso que a gente entenda Apocalipse como um todo. João está escrevendo isso para uma igreja que está sendo perseguida. Os cristãos são perseguidos, martirizados, decapitados por conta da sua fé, por conta de sustentar a sua fé. E Deus está dizendo o seguinte, está vendo? Por meio daquilo que Cristo fez, o dragão está preso. E uma vez que o dragão está preso, o povo de Deus reina junto com Jesus. Vocês podem ter consolo. Aqueles que estão decapitados podem ter consolo, porque Cristo é quem garante a vitória de vocês. Sim, vocês foram mortos, mas uma vez que vocês morreram pela sua fé, vocês têm agora um trono nos céus. Observe como é paradoxal a fé cristã. Aqueles homens, aqueles irmãos foram martirizados. Ao mesmo tempo que eles são martirizados, eles recebem tronos e eles reinam com Jesus. A segunda parte, a segunda pergunta que a gente precisa de responder é: esse conforto que Cristo dá àqueles que são decapitados é apenas para eles? E a resposta é, obviamente, não. Essa visão está na página 4 da Ordem de Culto, ponto 1.2.2. Essa visão oferece esse conforto apenas para aqueles que morreram por decapitação ou por alguma outra forma de morte violenta. É como se fosse o seguinte, tem alguns que interpretam isso. Ah, não, o texto está dizendo os decapitados. Então, assim, se você foi decapitado, você tem conforto em Cristo Jesus e você reina com Cristo Jesus. Agora, se você não foi decapitado, assim, você não entra nesse critério. Esse critério aqui é só para aqueles que foram decapitados. Aqueles que foram decapitados morreram em Jesus, manteram fiéis ao seu testemunho de Jesus e eles vão ter tronos no céu. Se você não foi decapitado, você não passa no checklist de Apocalipse capítulo 20. Então você não tem conforto. Você não tem uma recompensa, por assim dizer. E isso é obviamente errado. É claro que João não está limitando essa visão apenas àqueles que morreram violentamente, já que ele acrescenta, presta atenção no que ele acrescenta. Ele acrescenta, a tantos quantos não adoraram a besta, tampouco a sua imagem, não receberam a marca na sua mão e na testa. Ou seja, esses tronos, eles são representados, sim, por aqueles que foram decapitados, por aqueles que manteram fiéis ao seu testemunho até o fim, sim, mas não só isso, a tantos quantos, ou seja, a todos que não se curvam à besta, a todos que não se entregam a falsos deuses, a todos que não se curvaram ao sistema maligno desse mundo, mas que sustentam a sua fé em Cristo Jesus até o último segundo. Ou seja, todos os cristãos, embora você possa olhar e dizer, poxa, que situação triste, isso é uma vida triste, e quanto ele sofreu, todos os cristãos, ao morrerem, receberão essa recompensa, eles serão recompensados. Mais do que isso, meus irmãos, eu quero provar isso para você. Olha como continua o comentário. Alguns estudiosos veem esses como dois grupos distintos, aqueles que morreram violentamente e aqueles que foram fiéis sem ganhar a coroa do martírio. No entanto, parece melhor tomá-los juntos como descrevendo uma igreja fiel no meio da perseguição. Presta atenção nisso. Uma igreja fiel no meio da perseguição. Os mártires são mencionados como figuras representativas de toda a igreja. O triunfo de Cristo não é compartilhado apenas pelos mártires, mas por todos os cristãos que, sob a influência da besta e do falso profeta, sofreram reprovação, boicote, prisão, perda de mercadorias e outros inconvenientes, que foram fiéis na era da perseguição. Essa fidelidade, não as circunstâncias ou o método da morte, distingue-os como qualificados para participar do governo do Cordeiro. Eu vou ler mais uma vez essa frase. Essa fidelidade, a fidelidade e o compromisso com Cristo até o final, até o fim, até o último suspiro, mesmo diante de quaisquer que foram as circunstâncias. Essa fidelidade, não as circunstâncias ou o método da morte. Não é assim, se você tem um método decapitado, você vai ter essa recompensa. Não, essa fidelidade a Cristo distingue-os como qualificados para participar do governo do Cordeiro. Então a pergunta é feita a toda a igreja que corajosamente sofre pelo Evangelho. Uma igreja tipificada por aqueles que perderam suas vidas por Cristo. Esses crentes perderam tudo, permanecendo leais a Cristo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta da Laura e da Ruby.
Essa é a pergunta do Jean de Bordeaux e dos seus colegas martirizados no Brasil. Essa é a pergunta que é feita a todo cristão quando nós renunciamos o pecado, quando nós renunciamos a morte, quando nós vivemos a vida aqui nesse mundo, quando nós vivemos uma vida para glorificar Deus. A pergunta é a seguinte: esses crentes perderam tudo permanecendo leais a Jesus? E a resposta é não, não perderam tudo. Eles ganharam realeza e triunfo. Meus irmãos, esse é o centro da nossa fé. Nós não perdemos tudo quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós ganhamos tudo. Porque Cristo é tudo, irmãos. Isso é importante para nós entendermos. É isso que nos distingue como cristãos. Cristo é a nossa vida. Ainda que a gente perca tudo, se nós alcançarmos a Jesus, nós temos tudo em Cristo Jesus. Jesus é tudo por nós, para nós. E quando as pessoas perguntam, mas você renuncia à lascívia por conta de Cristo? Mas você renuncia à riqueza por conta de Cristo? Mas você perde essas coisas por conta de Cristo? Nós respondemos, não! Nós não perdemos essas coisas. Nós ganhamos tudo em Cristo Jesus. Nós éramos como homens negociantes que buscavam boas pérolas e nós encontramos uma pérola de grande valor, Jesus. E por conta disso, nós vendemos tudo, nós entregamos tudo para alcançar Cristo Jesus. E assim, e se isso for verdade para a gente, nós reinamos junto com Jesus. Mesmo em meio aos nossos sofrimentos, nós reinamos junto com Jesus. E é isso que está aí no último ponto. A nossa ordem de culto não coube, então eu mandei no nosso grupo. E eu quero ler alguns textos com você. E eu quero mostrar isso para vocês. Eu quero mostrar que os cristãos já reinam com Jesus. Isso é muito fundamental para vocês entenderem o dilema das duas ressurreições. Porque algumas pessoas entendem esse texto de uma forma bem absurda. Porque fala o seguinte, a primeira ressurreição. Então é o seguinte, Jesus vai voltar. Então vai ter uma primeira ressurreição. E depois disso vai passar um período de 1000 anos. Depois desse período de 1000 anos, haverá uma segunda ressurreição. E eles fazem essa confusão completa. Mas para que você entenda o que significa essa primeira ressurreição, para que vocês entendam o que significa essa segunda ressurreição, para que vocês entendam o que significa a primeira morte, segunda morte, é fundamental que vocês entendam o caráter do reino de Deus. Meus irmãos, o reino de Deus já começou? Cadê o reino de Deus? Nós estamos em um mundo manchado pelo pecado, a violência, morte, destruição, estupro, racismo, desigualdade. Como assim o reino de Deus chegou? Como vocês dizem que o reino de Deus chegou? É porque o reino de Deus chega de uma forma e chegará de uma outra forma plena. Ele não vem com aparência exterior, mas o reino de Deus habita no crente. A partir do momento que nós recebemos Cristo como Senhor, Ele começa a reinar nas nossas vidas. Nós, então, não seguimos mais o reino deste mundo caído, mas nós seguimos o nosso Deus. O reino de Deus já chegou e o reino de Deus chegará de forma plena ainda. Acompanhe comigo alguns textos. Eu vou ler rapidamente, tá? Mas essas aí são as referências, se você quiser procurar depois. Primeiro, Lucas capítulo 17, verso 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhe Jesus, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque o reino de Deus está entre vós. Jesus está dizendo, o reino de Deus já chegou e o reino de Deus está no meio do seu povo. Marcos, capítulo 1, verso 15. Jesus diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. O tempo está cumprido, olha o que Jesus diz, cumpriu o reino, acabou o tempo chegou. Esse é o tempo, o reino de Deus está próximo. Por que próximo? Porque na sua morte, na sua ressurreição, o reino de Deus ia ser inaugurado. Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho em amor. Nós estávamos no reino das trevas e Cristo nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho em amor. Onde nós estamos? Nós estamos no reino do seu Filho em amor. 2 Timóteo capítulo 2, do verso 11 e verso 12. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. E se perseverarmos, também com ele
reinaremos. Meus irmãos, aí está falando de uma morte. O crente é alguém que já morreu. Exatamente isso que a Sofia vai fazer no retiro. O crente é alguém que morreu. Nós morremos. O primeiro passo da fé cristã é morte. Nós já morremos. Mas você não está vivo aí? É morte em um sentido. Nós morremos para nós e nós vivemos para Deus. Se nós já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos vivendo com Cristo, com Ele também reinaremos. Ou seja, os crentes reinam junto com Jesus. Deixa eu te perguntar, Jesus está reinando? Sim. Ele reina nos céus, Ele está entronizado e Ele vai trazer o seu reino para aqui e agora. Só que o mundo ainda é um mundo que roda sobre o sistema da Babilônia. O sistema da Babilônia vai cair, mas o mundo ainda roda no sistema da Babilônia. Olha o que diz Apocalipse capítulo 3, verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai em meu trono. Ou seja, Cristo está entronizado no céu. Ele diz, aquele que vencer vai assentar comigo no meu trono. Onde que está o trono de Cristo? Onde que são esses tronos? São tronos físicos e reais? Não! Continua. Agora o texto de Lucas, capítulo 22, verso 29 e 30. Assim como o meu Pai me confiou um reino, eu o confio a vocês, para que comam e bebam à mesa no meu reino e se assentem em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus está dizendo que o seu povo irá, junto com ele, reinar e junto com ele assentar em tronos. Onde que está o povo de Deus reinando agora? O povo de Deus, os mártires, aqueles que entregaram sua vida por Cristo, eles estão reinando junto com Jesus agora. E agora a gente chega no ponto central da nossa mensagem, a página 5, onde que fala sobre as duas ressurreições. O que significa essas duas ressurreições? Porque você tem o verso 5 dizendo o seguinte, olha o que diz o verso 5. Então, eu vou recapitular o verso 4, para ver se o verso 4 ficou claro para vocês. Olha só. Vi tronos em que se assentavam aqueles que haviam sido dadas autoridades para julgar. Quem recebeu autoridade para julgar? Os crentes, junto com Cristo Jesus. Então ele viu tronos onde que estavam sentados aqueles que haviam recebido autoridade para julgar. Ele viu as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e nem tinham recebido a marca na testa, representando uma forma de pensar, e nas mãos, uma forma de agir. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vamos lá. Esses crentes, eles ressuscitaram, correto? Eles reinaram com Cristo durante 1000 anos, correto? Mas quando João vê, o que ele vê? Ele vê corpos ressuscitados? Não. Ele vê almas. Então, o que significa essa primeira ressurreição? O que significa essa primeira ressurreição? O verso 5 vai dizer, o restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O que significa essa primeira ressurreição? Essa primeira ressurreição, meus irmãos, significa a ressurreição que temos ao confiarmos em Cristo Jesus. Olha o que está aí na página 5 da ordem de culto. Página 5. As duas ressurreições. O que uma visão pré-milenista vai dizer? Vai dizer o seguinte, a visão pré-milenista da história vê a afirmação de que essas almas viveram como exigindo uma ressurreição física. Os pré-milenistas, portanto, ensinam que quando Jesus voltar, os crentes que morreram terão suas almas restauradas em seus corpos para reinar com Cristo na terra. Somente mais tarde, após os 1000 anos, os corpos dos incrédulos ressuscitarão a fim de permanecer no juízo final. O que eles dizem então? Olha a loucura dessa visão. Eles dizem que Jesus vem e os crentes ressuscitam. Os restantes dos mortos, olha o que diz o verso 5. Os restantes dos mortos não ressuscitam até que acabe os 1000 anos. Então, vai ter os crentes decapitados. Eles vão ressuscitar de fato. Eles vão ter novos corpos, corpos glorificados. O restante dos mortos não vão ressuscitar até que complete os 1000 anos. Então, o que eles fazem? Uma diferenciação. Os crentes ressuscitam agora. E depois de 1000 anos, ou seja, no final, quando Jesus voltar, aí que os ímpios vão ressuscitar. Então você tem um período onde que só crentes ressuscitam, que os ímpios não ressuscitam. Mas, meus irmãos, a Sagrada Escritura não ensina isso em lugar nenhum. A Sagrada Escritura diz que num abrir e piscar de olhos, quando ele vier, todos vão ressuscitar.
uns para o juízo eterno e outros para a bênção eterna. Não tem esse gap de 1000 anos. E 1000 anos significa o começo da vinda de Cristo. Como haverá esse gap? Olha a explicação. E olha como que a visão milenista entende esses versículos. A visão milenista ensina que os 1000 anos se referem simbolicamente à era da igreja atual. E tem uma série de respostas convincentes a esse argumento. A primeira resposta é notar que não apenas a Bíblia, em nenhum outro livro, fala de um intervalo de 1000 anos entre a ressurreição física dos crentes e dos incrédulos, mas também que a Bíblia positivamente exclui tal doutrina. A Bíblia positivamente exclui essa doutrina onde que vai ter os crentes ressuscitando num período e depois os ímpios ressuscitando. Positivamente, a Bíblia exclui essa doutrina. Olha o que diz em Mateus, capítulo 25, verso 31 e 32. Eu vou ter de abrir aqui, se vocês puderem abrir também. É muita informação hoje, gente. Vocês têm que mexer alguma coisa aí. Abra a Bíblia. Mateus, capítulo 25. Olha como que esses textos são impossíveis de ser harmonizados com a visão pré-milenista. Mateus 25, verso 31 e 32. Muita informação hoje. Mas vamos lá. Mateus 25, verso 31. Pronto? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá. Então o que Cristo está dizendo? Quando o Filho do Homem vier, não é os crentes que vão ressuscitar durante um período e depois de um período todos os outros. Não, quando o Filho do Homem vier, ele vai separar, ele vai colocar uns à sua direita e outros à sua esquerda. Olha o que diz o texto de João, capítulo 5, verso 28 e 29. João, capítulo 5, um pouquinho para frente. Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e verso 29. Olha o que diz. Pronto? Olha o que diz. Olha se a visão pré-milenista pode ser harmonizada com esse texto. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz. E sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida. Os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Então, olha só. Está chegando a hora em que todos os que estiverem no túmulo, ou seja, todos os mortos, vão ouvir a voz do Filho do Homem. Aqueles que estiverem feito bem ressuscitarão para a vida. Aqueles que não estiverem feito bem, que estiverem mantido rebeldes contra o Filho, ressuscitarão para o juízo eterno. E tem mais, olha só. Ao separar o retorno de Cristo, agora na ordem de culto de novo, ao separar o retorno de Cristo e o julgamento final por 1000 anos, e da mesma forma, ao separar a ressurreição dos crentes e incrédulos no milênio, a visão pré-milenista contradiz essas declarações claras e, portanto, deve ser rejeitada. Além disso, os intérpretes amilenistas apontam que também essas palavras, exan e anastasis, podem de fato ser usadas para se referir a uma condição espiritual em vez de uma ressurreição física. Ou seja, essa palavra ressurreição, então o que significa a primeira ressurreição? Isso é o centro da nossa mensagem. A primeira ressurreição pode, e essa palavra, a palavra que é usada, pode se referir tanto a uma ressurreição física quanto a uma ressurreição espiritual, quanto vida por meio de Cristo Jesus. E olha como alguns textos são muito claros. Esse aí eu preciso que você abra também. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Se você tiver aí nas mensagens do nosso grupo, você vai ter todos esses textos aí. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Isso é muito importante. O que significa, então, essa primeira ressurreição? Para a gente colocar essa pedra aqui e entender o que o texto de Apocalipse traz para a gente. Amém? Todos acharam? Efésios, capítulo 2, 1 a 7. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais vocês andaram outrora no curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia,
por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Nós estávamos mortos em pecados e delitos, e Cristo nos deu vida juntamente com Ele. Ele nos ressuscitou. O que é essa ressurreição? A primeira ressurreição. Ou seja, meu irmão, você já ressuscitou. Você já recebeu a primeira ressurreição. Olha só, você estava mortos em pecados e delitos. Todos nós estávamos mortos em pecados e delitos. Mas Cristo, sendo rico em misericórdia, por conta do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo e nos ressuscitou. Cristo nos deu vida. Essa é a primeira ressurreição. E nos fez assentar em lugares celestiais. Olha a visão aí dos tronos. Lembra que Cristo viu tronos? E os crentes estavam sentados em tronos. A imagem do trono em Cristo Jesus. Para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça e a sua bondade para nós que estamos em Cristo Jesus. Isso é muito claro. Os pré-milenistas confundem isso de uma forma absurda, dizendo o seguinte: tem uma primeira ressurreição. E como a palavra fala primeira ressurreição, os crentes teve uma primeira ressurreição e depois vai ter uma segunda ressurreição, então é necessário que as pessoas ressuscitem fisicamente e depois todos vão ressuscitar na segunda ressurreição. Não! A primeira ressurreição só participam os crentes. Eles participam quando eles confiam em Cristo Jesus e eles não adoram mais o mundo, mas eles vivem para Cristo. Eles são ressuscitados. Eles estavam mortos em pecados e delitos, mas eles foram ressuscitados junto com Jesus. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Se você tem a primeira ressurreição, a morte não tem poder sobre você. Porque tem uma segunda ressurreição que todos são participantes. A segunda ressurreição é quando Cristo vier. E quando Ele vier, em um momento, todos serão ressuscitados. Mas os crentes, eles serão ressuscitados para a vida e não receberão a segunda morte. Aqueles que não têm a primeira ressurreição, que só têm a segunda ressurreição, a ressurreição do corpo, eles não têm a ressurreição do espírito. Estes que não têm a ressurreição do espírito, apenas a ressurreição do corpo, eles serão ressuscitados, eles sofrerão a segunda morte. Qual que é o esquema aqui então? Primeiro eu vou dar outros textos para que vocês vejam como que em toda a Escritura esse é o padrão. Há uma ressurreição, uma vida que temos em Cristo Jesus e depois uma segunda ressurreição, a ressurreição definitiva, onde que Cristo virá julgar todas as coisas. A gente está caminhando aí para o fim da nossa mensagem. Presta atenção, outros textos aqui eu vou ler. Colossenses capítulo 2, verso 12. E observe se esse padrão não acontece. Esse padrão de Apocalipse capítulo 20. Qual que é o padrão? A primeira ressurreição. Quem participa dela? Apenas os cristãos. E uma segunda ressurreição, onde que todos recebem essa ressurreição, mas os ímpios serão julgados. Colossenses capítulo 2, verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual fostes também ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus. Os crentes são ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Essa não é uma ressurreição física, irmãos. Essa é uma ressurreição espiritual. Nós estávamos mortos em pecados e Cristo nos ressuscitou. João capítulo 5, verso 24. Isso é muito interessante, esse texto. João capítulo 5, verso 24 e a 29. Porque ele fala das duas ressurreições. Da primeira ressurreição do Espírito e da segunda ressurreição do corpo. Acompanhe comigo aí. João capítulo 5, verso 24 a 29. Jesus diz: Na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna, passou da morte para a vida. O que é passar da morte para a vida? Passar da morte para a vida é a ressurreição. Jesus está dizendo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que crê em mim passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e agora é. Ou seja, ele fala de duas vem a hora aí nesse texto. Uma ele fala, vem a hora e agora é. O que é? Vem a hora e agora é. Agora é a hora da primeira ressurreição. Apenas os crentes têm parte nela. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e a morte não tem poder sobre ele. Ou seja, Jesus está dizendo, agora vem a hora e agora é. O quê? Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que ouvirem viverão.
Jesus está falando, vem a hora, e a hora é agora. A hora chegou. Quem ouvir a minha voz tem a vida eterna. Essa é a primeira ressurreição. Mas agora ele vai falar de uma segunda ressurreição, da ressurreição do corpo. Porque o Pai tem vida em si mesmo. Assim deu também o Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis de eu ter dito isso, porque vem a hora. Só que agora ele não fala vem a hora e agora é. Ele fala vem a hora, ou seja, de uma segunda ressurreição. A primeira ressurreição é vem a hora e agora é. Aqueles que ouvirem minha voz vão viver. Agora vem a hora, mas não é agora. É um segundo momento, ela vem. Essa hora vem, mas ainda não chegou. Refere-se à segunda ressurreição, onde todos têm parte. Mas uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para o juízo eterno, como o texto deixa claro. Ele diz, vem a hora, o que ele diz? Em que todos os que estão no sepulcro, ou seja, quem que está participando disso? Todos os mortos. Todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizerem bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem mal para a ressurreição da condenação. Olha como está claro aí. Há dois tipos de ressurreição. A ressurreição para a vida e a ressurreição que todos têm parte. Então, qual que é a questão e qual que é o quadro mental que a gente tem aqui, irmãos? Concluindo aí, indo para o verso 6, olha o que diz o verso 6, para a gente entender o todo dessa mensagem. Olha o que diz o verso 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Então, olha só, nem todos participam da primeira ressurreição. Alguns apenas participam da primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Qual que é o quadro pintado aqui para que nós entendamos? Há duas ressurreições e há duas mortes. A primeira ressurreição, apenas os crentes em Cristo Jesus participam dela. E porque eles participam da primeira ressurreição, eles não participam da segunda morte. Há duas coisas que todos participam, que é da primeira morte e da segunda ressurreição. Confuso? Olha só, vamos lá. A primeira morte, todos participam, ou seja, por conta do pecado de Adão, todos vão morrer. Correto? Crentes, incrédulos, todos vão participar da primeira morte. Qual é a primeira morte? A primeira morte, você vai para o pó. Você é pó, você vai retornar para o pó. Dessa morte, todos participam, correto? Todos participam dessa morte. O que mais todos participam? Todos participam da segunda ressurreição. A segunda ressurreição é a ressurreição do corpo. Ou seja, todos vão morrer, todos vão para o pó e todos serão ressuscitados. Só que tem uma coisa diferente com os crentes. Porque os crentes, eles participam também da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição da vida, ressurreição da alma. Eles são vivificados por meio de Cristo Jesus. Eles ouviram a palavra de Cristo Jesus. E uma vez que eles participaram de duas ressurreições, ou seja, nós participamos de duas ressurreições, a primeira ressurreição é quando nós ouvimos a voz de Cristo, nós obedecemos à voz de Cristo. Quando por nós participarmos da primeira ressurreição, nós não participaremos da segunda morte. Ou seja, sim, nós participamos da primeira morte, mas nós não participaremos da segunda. E todo o texto está girando em torno dessas questões. Os cristãos morrem, eles foram martirizados, eles foram decapitados, eles foram entregues. Sim, eles morreram, mas eles morreram a primeira morte. Eles não vão morrer a segunda morte, porque eles têm a primeira ressurreição. O mundo é o mundo das avessas, meus irmãos. As coisas não são às vezes como nós vemos. Porque aqueles irmãos, João está escrevendo uma carta para uma igreja perseguida, as pessoas foram decapitadas pela sua fé. E meus irmãos, 2000 anos de história, tem 2000 anos onde que os nossos irmãos morrem por conta da nossa fé. 2000 anos que cristãos são martirizados por conta da nossa fé. E aí as pessoas podem dizer, eles são infelizes, isso é uma tragédia. E nós respondemos, não. Isso não é uma tragédia. Eles têm vida e vida com Cristo. Sim, eles foram decapitados, mas eles ressuscitaram a primeira ressurreição e eles reinam com Cristo para todo sempre. E uma vez que você tem todo esse quadro agora, eu sei, irmãos, que essa foi uma mensagem muito densa, muita informação, muita coisa.
Mas agora, se você ler novamente esse texto, eu acho que ele vai começar a fazer sentido para você. Olha só, verso 4. Vi tronos em que se assentavam aqueles que haviam sido dadas autoridades para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho da palavra de Deus. Ou seja, João não vê o corpo deles. Por que João não vê o corpo deles assentado no trono? Porque eles não receberam a segunda ressurreição. Porque a segunda ressurreição só vai acontecer quando Jesus voltar de forma definitiva. Mas Jesus ainda não voltou de forma definitiva. Ele amarrou Satanás. E aqueles que foram decapitados, João vê tronos. E nos tronos, João vê o quê? As almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, não tinham recebido a marca da besta, nem nas mãos e nem na testa. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que significa isso? Aqueles que foram decapitados, ou seja, e como nós vimos, eles são representação de toda a igreja. Porque Cristo não está dizendo o seguinte, você foi decapitado, então você vai reinar comigo durante 1000 anos. Nós vimos vários textos onde que a igreja reina com Cristo. Nós estamos reinando, nós estamos assentados em lugares celestiais, nós reinamos junto com Jesus. Quem que reina junto com Jesus? Todos os crentes. Todos os crentes reinam. Então, durante esse período de 1000 anos, onde que Satanás está amarrado, a igreja triunfa, mete o pé na porta do inferno, arranca as almas do inferno, aqueles que são martirizados e mortos, todos os cristãos, todos aqueles que têm testemunho de Cristo Jesus, aqueles que morreram, que sofreram a primeira morte, eles estão junto com Cristo, reinando com Cristo durante 1000 anos. O que significa isso? Durante todo o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. As almas deles vão reinar. Eles receberam a primeira ressurreição, eles têm vida em Cristo Jesus, e mesmo se eles morrerem, eles têm vida em Jesus. Eles reinam com Jesus durante 1000 anos, as almas dele. Mas acontece uma outra coisa, presta atenção. Olha agora como que o texto faz sentido e como que o milenismo venceu. Eu tenho que mandar essa pregação para os detratores aí, Mateus. Olha só, o versículo 5. O restante dos mortos. Quais são os restantes dos mortos? Todos os que não são crentes. Então tem duas questões aí. Os crentes, eles morreram. Quando eles morreram, o que eles fazem? Reinam com Jesus durante 1000 anos. O restante dos mortos, eles não reinam com Jesus, não. Os restantes dos mortos já recebem juízo. Os restantes dos mortos não voltou a viver, não tem vida, até que se completem os 1000 anos. Enquanto não se completar os 1000 anos, aqueles que estão mortos, olha, vamos lá, os crentes. Quem eram os crentes? Os crentes estavam mortos em seus pecados e delitos, mas Cristo os vivificou, os ressuscitou, e agora eles estão ressuscitados junto com Jesus. Quando eles morrem, por eles terem ressuscitado, eles vivem. Agora os ímpios estão mortos em seus pecados e delitos. Eles ressuscitaram com Jesus? Não. Então eles continuam o quê? Mortos em pecados e delitos. Mas vai chegar um momento que eles vão reviver. Eles vão reviver para ser condenados. Verso 5. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Aqueles que participam da primeira ressurreição, eles são felizes e santos. A segunda morte não tem poder sobre eles. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Meus irmãos, a última parte do nosso sermão fala da alegria dos crentes. Porque olha só, você está no mundo onde que os crentes são martirizados, às vezes nós sofremos, nós perdemos, só que a nossa fé está ensinando. Quando nós perdemos, nós ganhamos. Não é uma tragédia, irmãos, entregar tudo por Cristo. Não é uma tragédia. Uma tragédia é viver para si. A tragédia, sabe qual é a verdadeira tragédia? É você não ter parte na primeira ressurreição. Essa é a maior de todas as tragédias. Se você não tem parte na primeira ressurreição, você está morto em seu pecado e delito. E você só vai viver de novo para receber juízo. Essa é a tragédia. Essa é a verdadeira tragédia. A tragédia não é receber a primeira morte, porque a primeira morte todos vão receber. Vocês olham para os cristãos que morrem e vocês dizem, isso é uma tragédia, eles morreram. Isso não é uma tragédia, todos vão morrer. O homem mais forte do mundo, o ímpio que se entrega aos seus desejos, ele vai morrer a primeira morte. Ele vai receber a segunda morte. Isso é uma tragédia.
A tragédia é você receber as duas mortes. A morte espiritual e a morte física. Isso é uma tragédia. Portanto, para nós, irmãos, viver para Cristo não é tragédia. Entregar a nossa vida para Cristo não é uma tragédia. No fim das contas, meus irmãos, nós já ressuscitamos junto com Jesus. Nós já temos vida junto com Jesus. E para nós, então, pouco importa o que acontecer. Porque para nós, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós já estamos crucificados com Jesus. Não vivemos mais para nós. Nós entregamos a nossa vida para Cristo, porque Cristo é a nossa vida e isso é vida de verdade. Encontrar a vida não é tragédia. Nós não receberemos a segunda ressurreição, a segunda morte. Eu quero encerrar essa mensagem com duas aplicações para a gente. Duas aplicações. O que a gente pode entender e aprender de tudo isso? A primeira aplicação, meus irmãos, é o que nós vimos. É que a igreja já reina com Cristo. E embora batalhemos em uma batalha, em uma guerra já ganha, pois Cristo já venceu por nós. Como igreja em plantação, precisamos ter a clareza de nosso objetivo, exaltar o nome de Cristo, não o nosso. Nós somos igreja, não Babilônia. A igreja aponta para o seu noivo, diminuindo para que ele cresça, enquanto a Babilônia busca exaltar a si mesma. A igreja triunfará com Cristo, enquanto todas as Babilônias serão destruídas. Meus irmãos, nós já vencemos em Cristo Jesus. A igreja de Jesus já reina com Ele. Nós batalhamos uma batalha que é ganha. Nós não podemos, então, achar que é lucro viver para nós. Eu fico tão triste de perceber uma igreja centrada em si mesma. Uma igreja que aponta para si mesma e que não entrega, que não serve, que não exala aquilo que Cristo nos ordena fazer. Meus irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja existe para entregar. A igreja existe para servir. Nós existimos para perder. Igreja não é comércio. Igreja não é empresa. A gente não quer acumular e a gente não quer fazer um reino para esse mundo aqui, porque todos os reinos deste mundo vão passar. Os nossos olhos têm que estar em Cristo Jesus. Ele já venceu, nós já reinamos com Ele, nós já estamos ressuscitados com Ele nos lugares celestes. Os nossos olhos têm que estar lá, não aqui. Uma igreja não pode ser Babilônia. Babilônia aponta para si e diz, vamos fazer o nosso nome grande. Não, irmãos, a igreja existe para entregar. A nossa vida é uma vida de entrega, de serviço, de perda. Mas a nossa perda não é tragédia, a nossa perda é lucro. Porque quando a gente perde, a gente ganha. Quando a gente dá, a gente recebe. Quando nós morremos, nós vivemos. E a segunda aplicação. O reino de Deus é paradoxal. É isso que a gente viu desde o começo da mensagem. Ganhamos ao perder, vivemos ao morrer e vencemos ao nos entregar. Os mártires decapitados por seu testemunho foram vistos como derrotados, mas reinam com Cristo. Os mártires, eles foram vistos como derrotados, irmãos. Mas, na verdade, esse texto está mostrando para a gente que eles venceram. Eles não foram derrotados, eles venceram. Ou nós entendemos que o caminho... Ou nós não entendemos, então tem um erro aí, que o caminho para a vida e a vitória é a entrega? Morrer para viver? Como você vê suas conquistas e o que realmente é vitória? E a gente encerra com essa pergunta. O que realmente é ganhar? Vamos lá, eu sei que todos nós queremos ganhar. Todos nós somos negociantes que buscam boas pérolas e a gente quer ter vantagem nas coisas, não quer? Você já relacionou com as pessoas que querem ter vantagem? Em tudo, elas querem ganhar? Não, todos são assim. Todos querem ganhar alguma coisa. O que eu posso ganhar? Só que o cristão nunca se relaciona com o outro de forma utilitarista. Nós nunca nos relacionamos com as pessoas. Nós nunca fazemos nada pensando no que nós podemos ganhar. Porque o cristão é alguém que já ganhou. Nós já vencemos. Nós já ganhamos. O cristão é alguém que tem tudo em Cristo Jesus. E para ele abre mão de tudo para ganhar Cristo e ele tem tudo em Cristo Jesus. Ele não faz conta dessas coisas. Ele não se importa com essas coisas. Meus irmãos, como que você balanceia as suas vitórias e as suas conquistas? O que é conquista para você?
nós vimos que, nesse sermão, que às vezes o que significa conquista para o mundo significa derrota para a fé. E o que significa derrota, onde que as pessoas dizem, você é bobo, que você só se entrega e faz, e perdoa, e caminha 2 milhas. E aí quando as pessoas acham que nós perdemos, nós estamos de fato ganhando. Vocês querem ganhar? Eu quero perguntar para você, para encerrar essa mensagem. Meu irmão, por favor, considere isso. O que você quer conquistar nessa vida? Fala para mim. O que você quer ganhar? Você batalha todos os dias, você acorda cedo para você conquistar o que você quer? O que você quer conquistar? Todas as conquistas passarão. Todas as nossas grandes conquistas. Elas vão esvair da nossa mão, porque nós somos pó. Mas tem uma conquista que é uma conquista eterna, irmãos. Ela é eterna. Você pode dar tudo para você conquistar Cristo Jesus. Se você tiver Cristo Jesus, você tem tudo. Sim, as conquistas são boas. Sim, elas são benéficas. Sim, a gente pode usá-las para o bem do reino de Deus. Sim, com certeza. Mas elas não podem ser prioridade da única conquista que nós devemos buscar. É ter Cristo Jesus e ser encontrado nele. É conquistar essa coroa que os mártires conquistaram. E eu pergunto, é uma tragédia aqueles mártires? Os nossos irmãos martirizados, eles perderam? Nós olhamos e dizemos que sim. A gente olha para as nossas irmãs, para Ruby e para Laura, como diz o Piper, nós olhamos para ela e nós dizemos, uma vida entregue a Cristo Jesus, uma tragédia, morreram, acabou. Nós olhamos para aqueles que entregam a vida por Cristo e nós dizemos, é uma tragédia. Mas o que nós vimos hoje é que não é uma tragédia. Sabe o que é tragédia? A vida que muitas vezes você está vivendo, priorizando coisas que não são o reino de Deus. Isso é uma tragédia. E a mensagem de hoje é para que você livre dessa tragédia. A tragédia do sonho americano. Eu aposentei mais cedo, eu tenho uma vida maravilhosa, vários carros na garagem, uma lancha, e eu vou viver para mim mesmo. Meus irmãos, isso é uma tragédia. Vamos orar. Quero pedir para que você curva a sua cabeça. Senhor Deus, não permita que sejamos enganados pela nossa cobiça e maldade. Nos liberta-nos de nós mesmos e nos ajude a viver como aqueles que já estão ressuscitados em Cristo Jesus. O Senhor nos deu vida, Deus, e a gente quer viver de acordo com a nossa fé. Ajude-nos, Senhor. Abençoe-nos. Seja conosco. Nos liberte do auto-engano, nos liberte do amor a nós mesmos e nos ajude a valorizar ao Senhor Jesus acima de todas as coisas. Deus, obrigado por essa mensagem. Que ela possa ter sido clara para os meus irmãos, que eles possam ter recebido ela com fé, que eles possam ser transformados por elas. Não permita, Deus, que eles confiem na força do seu próprio braço e eles depositem confiança na Babilônia, porque a Babilônia será destruída. Mas que eles possam confiar no Senhor. É o que nós pedimos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nós vamos participar do banquete. Eu vi aqui que eu estendi um pouquinho hoje a mensagem. A gente não vai ter o momento final de